A Refricenter, há 21 anos no mercado de refrigeração. Venha você, mecânico refrigerista. Desconto especial para você também. 10% em todas as suas compras à vista. Veja com nossos vendedores nossas diversas condições de pagamentos. Diversidades de produtos, confecções de borracha de geladeiras, venda de câmaras frias e delivery até você. Refricenter, quem conhece, recomenda. Conheça nossas unidades. Mercado Central e São Cristóvão. Bolívia querida, busca agora uma vitória dentro do Castelão. Sampaio vem de uma sequência sem o verdinho, mas o amarelinho está em alerta. A Bolívia querida. Aqui vão desfilar o zagueiro Fábio Aguiar, falando ainda do jogo, também o professor fazendo uma análise, se é que a gente pode chamar de análise, ainda o Jair Ventura e o Marcelo Chamusca, que é o técnico do Botafogo. Eles vão falar aqui no canal Lécio Costa Narrador neste conteúdo, ainda a respeito do jogo Sampaio e Atlético Goianiense, e o Chamusca falando do jogo do Juventude, Botafogo e Juventude, projetando o Sampaio Corrêa aqui para São Luís do Maranhão. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso canal, Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe seus comentários aqui para o Fala Galera. Vamos nessa, torcida, porque o Sampaio Corrêa ainda continua com aquele gosto amargo de que poderia ter uma vitória, poderia ter chegado até a 13ª colocação, em algum momento esteve lá, depois no final do jogo o empate em 2-2. Com o Atlético Goianiense. Vamos aguardar agora o próximo compromisso do Sampaio diante do Botafogo, que é um adversário que também tem uma trajetória melhor do que a do Sampaio Corrêa na competição. Mas o Sampaio precisa melhorar mais ainda, fora de casa. Com a vitória na mão, você não pode desperdiçar. Eu vi alguém falar, não, porque o Sampaio, o goleiro Ronaldo fez uma defesaça no chute do Henrique Rafael. O Henrique Rafael simplesmente atrasou a bola para o goleiro, jogou a bola em cima do goleiro. Se ele dá uma cavadinha, ele marca. Se ele tenta pelo menos dar um drible profundo, ele ia dar o tapinha na bola para entrar, não tinha cobertura ali, se você observar criteriosamente, né? Então perdeu, o atacante perdeu o gol. E aí o técnico, o que é que tem a ver com? Não tem culpa nenhuma, né, nesse lance. As substituições já são outra coisa. Mas eu queria ouvir mais, saber demais em relação ao jogo do professor, mas ele falou pouco demais. De qualquer forma, vamos aqui para o Fábio Aguiar. O Fábio marcou, inclusive, seu primeiro gol com a camisa do Sampaio Corrêa. É um jogador que bom, gostei, muito firme. Ele chegou na época do Evaristo, que o trouxe lá do Asa de Arapiraca. E o Fábio Aguiar não teve uma sequência. Mas agora parece que com o professor Márcio Fernandes vai encontrar sua titularidade. Vamos ver. Então, falando aqui, o Fábio Aguiar. Feliz em ter feito meu primeiro gol com a camisa do Sampaio. Infelizmente, o nosso principal objetivo, que era os 3 pontos, que era a vitória, né, que queríamos trazer muito aqui para São Luís, não aconteceu. Tomamos um gol ali no final, mas não foi por falta de luta, por falta de empenho, né, mas já temos um jogo logo em seguida aqui contra a equipe do Botafogo, onde nós contamos com o apoio de vocês. Vamos nos empenhar em busca da vitória para que no final nós possamos comemorar todos juntos. O objetivo era, sem dúvida nenhuma, a vitória. Você vai tentar dar o seu melhor, tentar buscar uma vitória. Ela estava chegando, né? Há quem fale, porque o árbitro deu 8 minutos, depois deu mais 2, deu 10 minutos. Cara, todos estão dando assim. Se você acompanhar todos os jogos, não tem menos do que 52 minutos, 53 minutos, aí depende muito. No Sampaio foram bastantes atendimentos, né? A gente viu
Eu acho que está na média, está na média. Não sei se ele daria tudo isso se o jogo fosse aqui e o Sampaio estivesse na situação, porque a gente vê também uma indisposição da arbitragem para o Sampaio Corrêa. A medida é diferente do que para outros. Mas é assim mesmo, né? O futebol, o Sampaio tem que se superar, e ali você tem que estar ligado o tempo todo. Você não pode vacilar. Esse segundo gol foi uma vacilada, você tem que estar ligado, tem que marcar o jogador, você tem que estar colado nele. O primeiro gol, como eu já falei, eu acho que foi uma bola muito bem colocada, num mínimo detalhe, que você não vai o tempo todo estar aplicado naquela marcação. Que você deu espaço para o Shailon, a qualidade absurda que ele tem de cruzamento é uma coisa assim fantástica, de lançamento. E aí ele conseguiu fazer o lançamento na cabeça do atleta que marcou o gol do Atlético Goianiense, do Gustavo. Então, é isso. É a vida que segue agora. É o Sampaio tentar buscar o seu resultado. Esse pontinho, ele pode ser aquele pontinho que você diz, o pontinho lá valeu. Mas desde que você faça o seu dever de casa. Porque o Sampaio Corrêa não está ganhando em casa. Ou empata ou perde. Então essa é a hora do Sampaio. Vem o quê? De empate com o Ituano, derrota para perdeu para o Criciúma, empate com o Ituano, derrota para o Sport. Vai ter agora esse jogo. Então é jogar para ganhar o jogo. Agora eu vou repetir o que eu tenho dito sistematicamente aqui, torcedor. E eu sei que você concorda comigo. Sampaio não pode jogar com 4 homens no meio de campo dentro de casa. Sampaio Corrêa tem que soltar os atacantes, solta a pimentinha de um lado, solta as feras. Afinal de contas, o terreiro é nosso. O terreiro é nosso. Bora cantar de galo, poxa. Não é possível a gente armar 4 homens no meio de campo. Poxa, se Massinho tivesse pelo menos numa forma espetacular, mas não tá. Não tá. Tem contribuído, mas ele só está jogando, na minha opinião, 60% daquilo que ele pode. O Massinho é jogador para desequilibrar muito mais. O Massinho é jogador para ter o melhor preparo físico. O Massinho está pregando no segundo tempo de cada jogo, pregando literalmente. E o professor devia saber disso. E ele tem que fazer uma alteração. E aí não só o Massinho pregou, como pregou o Ítalo. Mas tudo isso porque ele perdeu o Gustavo Henrique lá atrás. Ele teve que ser obrigado a fazer logo uma substituição, que não era essa que ele queria. A gente sabe disso. É isso que eu quero ver o professor dizer. O professor fazer a sua análise do jogo. Olha, eu fiz essa mudança, não era para ter feito essa mudança, ou eu tirei o Pará, porque o Pará cansou, pediu para sair, ou o Vitinho entrou no jogo, porque eu achei que o Vitinho poderia ser uma composição melhor por ali, eu tirei Pará para colocar o Vitinho, porque eu podia avançar ele, mas você tinha no banco, professor, o Thiaguinho, você tinha lá o Thiaguinho, para não deixar ou preocupar o adversário com o jogador rápido, veloz. Na hora que tirou a velocidade do Sampaio Corrêa, pelo menos quando ele tirou o Henrique e Rafael, ele deixou o Atlético à vontade, porque Massinho não tinha mais perna, Ítalo não tinha mais perna, fica à vontade. Queimou não só uma alteração, foi a primeira, porque ele foi forçado, mas depois com a entrada do Alisson no lugar do Pará. Poderia ter sido uma configuração diferente. Se ele tem colocado o atacante, o cara estava no banco. O Emerson foi expulso, mas tinha o Thiaguinho. Bota o Thiaguinho no jogo. Professor, fale para nós, nos diga alguma coisa, faça uma análise, mesmo que seja breve. Uma análise sua desse jogo. Acho que fizemos um grande jogo. Tivemos chance para matar o jogo, né? Acho que no momento era 3-0. Dificilmente a gente teria um outro resultado que não a vitória, mas são coisas do futebol, não aproveitamos e amargamos um empate aí no final do jogo aí, que no meu modo de ver não foi justo. Ouviram o professor? É isso. Agora não me culpem, porque o Jair, ele fala mais, o Marcelo Chamusca fala mais. O Atlético Goianiense valorizou, claro, esse empate diante do Sampaio Corrêa pelas circunstâncias do jogo. Vamos ouvir o técnico do Atlético Goianiense falando, Jair Ventura. Boa noite. Com certeza nós estamos atrás do nosso retorno fantástico, acho que foi a palavra que eu usei, espetacular, obrigado. E com certeza o empate nos deixa mais longe do nosso objetivo, né? Em casa,
junto com a nossa torcida. Não era o que nós queríamos, lógico, mas nós tínhamos identificado algumas coisas que teriam que ser trabalhadas. Eu falei na minha apresentação que seria internamente, mas uma dessas coisas era a competitividade. Hoje o nosso tema da preleção foi isso, competir, e a gente pode falar qualquer coisa, mas menos que a equipe competiu. A equipe lutou, buscou o tempo todo, né? Mas lógico que não é desculpa, mas a bola parada, que vem sendo um vilão nosso, foi assim no último jogo. São 2 jogos consecutivos e 3 gols de escanteio. Ontem, quem estava lá de vocês acompanharam, o treino foi só de bola parada, então não foi por falta de trabalho, mas é uma situação que vem nos incomodando e a gente vai trabalhar para reverter. Até então, os 2 gols, o Ronaldo não tinha feito nenhuma defesa. Foram 3 chutes no gol, 2 gols méritos do nosso adversário, que foram eficientes, principalmente na bola parada. Então, assim, o placar ele não é aquilo que a gente queria, porque a gente quer fazer esse retorno o melhor possível para a gente buscar a nossa classificação, mas nada nos impede de sair de casa e também vencer. Então, a gente vai encarar esse RB como mais uma grande final, que a gente possa sair de lá com bom resultado e que possa buscar esses pontos que ficaram que nós não ganhamos hoje. Olha, sobre contratações, eu tenho, desde que eu sou treinador, só comentar quando elas são concretizadas, porque um clube do tamanho do Atlético, se a gente fala o nome do jogador, a gente corre risco de outras equipes virem atrás dessa indicação. O presidente deixou bem claro a necessidade de contratações. Tem atletas chegando, mas a gente tem pressa. E eu sou sempre... acho que muito difícil vocês vão me ver vir aqui e pedir jogador, ficar reclamando do que falta. Eu estou aqui sabedor daquele elenco que aqui estava, e se chegarem reforços, ótimo. Mas se não, eu tenho confiança total naqueles jogadores que aqui estão, passar confiança para eles, né? A gente um pouco ansioso para fazer logo o resultado, e por vezes isso atrapalha. Hoje tivemos algumas reestreias. O Guilherme não tinha jogado ainda na lateral no Campeonato Brasileiro, o Serrato fez sua estreia, o Baralhas fez sua estreia, esse que aqui fala com vocês fez a estreia. Então, assim, muitas estreias, a gente não tem milagre, né? Não é chegar em 2 sessões, 3 sessões de treino e a gente já resolveu uma situação. Então, assim, a gente acredita muito na força do elenco, vamos trabalhar, temos pressa, é verdade, e quanto antes a gente já sangrou uma situação que nos incomodava da competitividade, né? O Heron saiu com a cara arrebentada, todo mundo competiu, lutou, saiu todo mundo cansado do campo, deixamos o máximo lá, não foi o suficiente para vencer, mas com certeza com esse espírito a gente vai estar muito mais próximo da nossa vitória. Tá aí o professor falando a respeito do Atlético Goianiense. Então a gente viu aí uma explanação completa, pelo menos, né, daquilo que a gente pôde fazer no nosso entendimento. E o Atlético agora vai correr atrás, né? Essa rodada, a 21, já vai começar nesta terça-feira. E o Atlético Goianiense vai jogar nessa... Vamos ver aqui onde é que está o Atlético Goianiense. Eles vão jogar aqui diante do CRB, o jogo das 21h30, lá no Rei Pelé, né? E aí o Botafogo, que é adversário do Sampaio, já vai ter esse encontro já na sequência, né? Após essa 21ª, na 22ª rodada. E o Marcelo Chamusca, ele também fala aqui no canal da Costa Narrador a respeito do jogo, a derrota para o Juventude. Lembrando, o Chamusca é o técnico do Botafogo, já passou pelo Sampaio Corrêa aqui em 2019. Ele fala também das dificuldades que é jogar aqui diante do Sampaio Corrêa e já diz assim, o certo é que Pimentinha vai jogar na ponta direita do Sampaio Corrêa. Aliás, na ponta esquerda, né? Ponta esquerda, mas ponta direita, né? Que ele é canhotinho e joga pela direita do Sampaio. Então, vamos ouvir aqui o Marcelo Chamusca falando aqui no canal. 2 jogos, cada um com uma característica diferente, mas extremamente complicados. Sampaio é sempre um jogo, eu já trabalhei lá, São Luís é sempre muito difícil, pela característica do campo, pelo clima, pela questão logística. A gente já vai sair, inclusive, amanhã. Já vamos viajar amanhã para poder antecipar um pouco a nossa logística. E é sempre jogo difícil lá contra o Sampaio. Todo mundo que vai lá, o ano passado, eles tiveram um aproveitamento muito bom. Esse ano até que eles estão com um pouquinho mais de dificuldade nos jogos em casa. Mas o ano passado, praticamente, eles brigaram pelo acesso, só vencendo
brigar ali em cima na tabela só vencendo jogos em casa. Então é sempre um jogo complicado. CRB, eu trabalhei lá, Rei Pelé é um time que tem um dos maiores investimentos hoje da Série B, tirando ali Sport, tirando o Ceará, tirando o Vitória. Talvez o CRB esteja entre os 5 primeiros investimentos. Então, ontem eu assisti o jogo contra o Sport, é um time qualificado também. Então, 2 jogos difíceis que a gente tem que se preparar para performar, ter desempenho e poder trazer pontos que vão ser importantes aí para a sequência da competição. Não, ele está preparado, inclusive ele estava jogando lá, né, no clube no Paraguai, ele está preparado até para jogar 90 minutos. Foi a opção mesmo manter o Salatiel e fazer as trocas em outras posições que eu entendi que eram mais importantes hoje do que colocar mais um 9, até porque se fosse um jogo, por exemplo, que a gente tivesse jogando muito pelo lado e jogando muita bola na área e precisando de 2 9, talvez ele até entrasse para fazer o segundo 9 ali junto com o Salatiel. Mas era um jogo que as construções estavam muito por dentro, estava tendo pouco cruzamento e a gente preferiu mexer mais por dentro, mexer mais, botar o Xuxa para dentro, criar algumas possibilidades que a gente pudesse finalizar mais. Eu acho que até aconteceram, mas não tivemos êxito no acabamento das jogadas para que a gente pelo menos pudesse diminuir o placar e voltar para o jogo. O planejamento é já sair amanhã e a gente não retorna mais de lá de São Luís. A gente permanece em São Luís até quinta-feira, vai treinar na quarta lá. E quinta a gente já faz o deslocamento direto para Maceió. Chega quinta em Maceió, treina na sexta e vai para o jogo no sábado. Aí o Marcelo Chamusca, aqui no canal Laís Costa Narrador, falando então aí do Botafogo. Botafogo precisando também se recuperar depois da derrota aí para o time do Juventude. Agora, galera, tem o Sampaio Corrêa aqui, o público, último público. Essa aqui é já fiz até isso aqui no conteúdo anterior, público de 4.075 pessoas, né? O jogo foi do Sampaio Corrêa e Sport Recife, 4.075 torcedores. Dá para ser mais diante do Botafogo? Dá para ser mais. O jogo é cedo, o jogo é 19 horas, o jogo aqui foi 21h30 diante do Sport. Então vai dar para o torcedor chegar lá. Sampaio precisa ter o apoio do seu torcedor, vende o resultado que poderia ter sido melhor fora de casa, mas foi o resultado que o Sampaio Corrêa encontrou. Sampaio Corrêa jogando fora dos seus domínios, né? Olha, começou, né, essa fase agora, empatando em 2-2 com o Atlético. Em casa, o Sampaio Corrêa, aqui, o Sampaio Corrêa tem, vamos recordar, 3-3 com o Atlético Goianiense. Perdeu para o Mirassol de 3-1, vitória sobre o Juventude de 2-1, vitória sobre o ABC de 1-0, Sampaio Corrêa. Aí Sampaio Corrêa, Ponte Preta 0-0, Londrina 2-0, vitória sobre o Londrina, contra o Ceará, o empate em 1-1, Criciúma derrota por 2-0, e com o Ituano empate em 0-0, e o Sport agora 2-1, que foi o último jogo do Sampaio Corrêa em casa. Ingressos para o confronto, aqui estão. Aí o torcedor vai ver que o Sampaio volta aqui com os preços solidários. Setores 1, 5 e 6, R$25 o ingresso solidário. E setor de cadeiras, R$120, 60 metade. O solidário, R$50. Isso aqui o torcedor já está acostumado, né? Aí com esses preços, essa prática do Sampaio Corrêa. Então é ir para o estádio, conferir esse jogo do Sampaio Corrêa diante do Botafogo. Eu transmiti o jogo do Maranhão Atlético Atu na Luz, o gramado apresentou lá uma irregularidade, espero que já tenham corrigido, né? A placa começou a subir, depois colocaram lá um vergalhão, sei lá, alguma coisa para abrir lá, para escorrer essa água mais pela parte interna, para o fundo e não pela sair, e aí melhorou, mas está meio fofinho lá. Então, creio que já devem ter dado uma arrumada, até porque é coisa séria, né? No estádio. Torcida, então é isso. Eu fiquei devendo aqui o placar da Série C do Campeonato Brasileiro. Está até um pouquinho aqui do lado, mas América 1-1 com o Paysandu, CSA 2-1 no Pouso Alegre, Botafogo 2-0 no Manaus e Figueirense 0 Amazonas. Foram os resultados de ontem, né? Resultados de ontem aí do Campeonato Brasileiro da Série C. Então é isso, minha torcida. O time do Sampaio Corrêa contra o Botafogo, você vai acompanhar aqui em todas as emoções pelo timaço de todas as torcidas amanhã a partir. Começa cedo essa nossa jornada, já começa às 18 horas, você acompanhando no canal Laís Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais.